Alô meus amigos, alô minhas amigas, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que alegria trazer para vocês mais um boletim informativo aqui no canal Rumo ao Nada. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações e não deixe, não saia aqui do canal sem deixar o seu like, que ajuda bastante. Pois é, né gente, o partido do ex-presidente Michel Temer, o MDB, anuncia posição contrária a alguns itens da reforma da Previdência. Olha, todo mundo sabe que é gigantesco, né, a bancada do MDB, digamos assim, é a sexta maior bancada no Congresso Nacional. Anunciou o MDB, né, ou seja, o antigo PMDB, né, gente, eles tiraram o P de putaria, de propina, né, e tiraram para o povo não conhecer mais o partido, mas o povo sabe muito bem a essência desse partido, né. Olha, nessa última quinta-feira, mais precisamente no dia de ontem, né, ser contrário a 3 pontos da proposta da PEC de número 6, enviada ao Congresso Nacional pela equipe econômica do presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, gente, das propostas que o partido é totalmente contra é mexer no benefício de prestação continuada. Só lembrando, né, gente, que o Michel Temer, o ano passado, tentou fazer a reforma da Previdência e ele ia mexer sim no BPC, mas só que ele queria, não é que ele queria pagar R$400, ele queria desvincular o BPC do salário mínimo, ou seja, cada vez que subisse o salário mínimo, não ia subir o BPC, ou seja, na época em que era um governo, não eram tão amigável ao BPC assim, né? Olha, a sigla do ex-presidente, que falhou ao tentar, né, segundo a revista Folha, né, em aprovar a reforma da Previdência, é a favor sim de ajustes na Previdência Social e redução de gastos com aposentadorias e pensões, além de defender a criação de uma idade mínima para aposentadoria. Gente, é bastante complicado essa história de idade mínima para aposentadoria. Eu não defendo e não defendo por quê? Olha, gente, eu conversava com uma pessoa esses dias, ele é um entregador de imóveis e tal, ele tá com 20 anos de carteira assinada, tá? E ele tá com 40 anos de idade, tá bom? Daqui 20 anos, gente, ele vai estar com 40 anos de contribuição e mais precisamente 60 anos de idade. Ou seja, mesmo que o governo elevasse o tempo de contribuição aos 60 anos de idade, ele teria direito à sua aposentadoria. Mas como vão colocar a idade mínima, ou seja, para os homens, provavelmente a idade mínima será 65 anos. O que vai acontecer com uma pessoa dessa aí? Ele vai ter que, mesmo tendo 40 anos de contribuição, trabalhar mais 5 anos, ou seja, contribuir com a Previdência Social, mais precisamente 45 anos, gente. Isso beira ao ridículo. Eu acho que a idade mínima deveria também ficar de fora da reforma da Previdência. Olha, no entanto, a legenda quer discutir as propostas do governo para mudar a forma de pensão por morte e os critérios de aposentadorias especiais como a de policiais. Eu concordo, gente, que o quesito de pensão por morte, gente, ela deveria ser, digamos assim, até 2 ou 3 salários. Aí sim, acima de 2 ou 3 salários, poderia a cada benefício dar uma diminuidinha um pouco, né? Mas eu acho que até 2 salários ou 3 no máximo seria assim, digamos assim, bem ajustável ou até mesmo aceitável pela população brasileira. Olha, o partido também questiona, gente, uma parte em questão a alíquotas de contribuição à Previdência que criaria taxas diferentes a depender da renda do trabalhador ou servidor público. Outro item criticado também, gente, é o acesso ao abono salarial, ou seja, benefício pago aos trabalhadores de baixa renda, né, gente, que o governo quer tirar também, né? A proposta de trocar o atual regime previdenciário pelo sistema de capitalização, no qual cada trabalhador faz sua própria poupança, né, que será debatida pela bancada durante a transmissão da reforma na Câmara. Ou seja, o partido ainda, como que eu poderia dizer, não deu o parecer final sobre isso, né? Um documento que servirá como o começo de uma discussão, servindo de orientação às bancadas da Câmara e do Senado Federal, disse o presidente do partido, o Romero Jucá. Olha, o MDB e mais 12 partidos, gente, já tinham se posicionado contra a proposta de mexer no BPC e na aposentadoria rural. Olha, agora o partido se une a outras bancadas como a do PR, que querem derrubar as mudanças sugeridas por Bolsonaro para o critério
critério da aposentadoria de professores. Gente, fazer professor ficar 40 anos dentro de uma sala de aula, na atual situação que o Brasil vive na educação, gente, onde o professor não impõe respeito algum ao aluno, ou seja, se o professor gritar com o aluno e o professor ir lá, gente, simplesmente xingar o aluno, dar um puxão de orelha, então Deus me livre, gente. E o que acontece? Se ele fazer isso, a própria escola manda embora, sem contar que o pai é capaz de ainda ir lá na escola e dar uma surra no professor, só para vocês verem como é a situação dos professores nos dias atuais. Ainda o governo quer que os professores se aposentem mais tarde. Isso também, na minha modesta opinião, é dar murro na ponta de faca, né, gente? Eu acho que não passa. Olha, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência prevê uma economia de 1,2 trilhão nos gastos públicos em 10 anos. Engraçado, né, gente? E o governo aí trouxe a proposta de reforma da Previdência dos militares, onde na verdade foi uma reestruturação de carreira, onde não economiza 10 milhões em 10 anos, né, gente? Vocês pararam para ler o texto? Ou seja, em uma área que é do INSS, o governo finca mesmo, gente, com um capricho ali para lascar com a vida do contribuinte, para a pessoa que paga a Previdência Social, né? E já, por exemplo, em setores, né, como dos militares, que já é bastante privilegiado no atual sistema, que tem o seu regime próprio de previdência, que nós já passou um monte de vezes aqui no canal, que está dando prejuízo também, está tendo déficit. Aí não, né, cara, o governo vem mansinho, calmo, né? Eu concordo, já falei várias vezes, gente, nessa reforma o governo tem que trazer todos os regimes próprios de previdência para dentro do INSS, cara. Tá na Constituição, todo mundo é igual perante a lei. Por que um pode se aposentar com 15, 20 mil, 30 mil por mês e o pessoal que paga o INSS não pode receber mais do que 5.800? Esse é um erro, precisa ser mudado. Nesse ponto precisa mudar sim, gente, não há lógica. Mas 5.800 é muito pouco para um juiz, para um desembargador, para um promotor, para um reitor de universidade. Tá bom, é pouco? Aí sim, vamos elevar um pouco ao teto do INSS, né? Talvez aí para 10 mil reais, e também dá condição para que outras pessoas, outras profissões, né, menos favorecidas também possam ter acesso a um salário maior. E tem outras, se acaso aí essas pessoas que se sentirem que não querem nem contribuir com essa previdência, ela poderia ter sim aí entrar o regime de capitalização, ou seja, ser facultativo a capitalização, ou seja, contribui quem quer. Se o cara quiser contribuir pelo INSS e pelo sistema de capitalização ao mesmo tempo, seria, né, poderia fazer isso, né, quem sabe. Essa é a minha sugestão. Olha, gente, sem os trechos para alterar regras do BPC, por exemplo, e aposentadoria rural e de professores, essa estimativa seria reduzida a 122,6 bilhões, ou seja, gente, praticamente nada. Ainda continua, mesmo assim, se o governo tirar o BPC, a aposentadoria rural e os dos professores, ainda ia economizar, né, economizar, gente, mais de 1 trilhão ainda, ou seja, muito dinheiro. Mas só que é fácil, né, gente, economizar em cima daquele que trabalha, né? O governo diz que não tem dinheiro para nada, né? Não tem dinheiro para nada, mas para liberar emendas parlamentares, ou seja, em 4 anos, em torno de 10 milhões para cada deputado votar favorável na reforma da Previdência, ele tem, ou seja, em 4 anos vai dar 40 milhões para cada deputado, para levar mais de 200 milhões aos refugiados, né, as pessoas que estão passando em crise na Venezuela, aqui no Brasil. O governo também já tem dinheiro, né, gente? Ou seja, o governo tem dinheiro. O problema é que ele não quer gastar com os aposentados. Eu não sei o que acontece no Brasil, gente, que entra governo e sai governo e vê o aposentado como um inimigo. Já reparou isso, gente? E eu vou dizer pra você, não é que eu tô criticando Jair Bolsonaro, não. Isso já é antigo no Brasil. Esse é Fernando Henrique, depois veio Lula, veio Dilma. Gente, todo que é governante vê o aposentado como inimigo. Mas o Lula fez melhor, a Dilma também fez melhor. É verdade, eles melhoraram algum campo. Fernando Henrique fez melhora, sim, também, mas só que lembre que eles também fizeram reformas previdenciárias dentro, que acabou, gente, tirando muitos direitos de aposentados também. Se você parar e for analisar esses governos anteriores, você vai ver lá também que também
tinha uma perseguição velada em cima dos aposentados. Por exemplo, quem é aposentado por invalidez, gente, eu vejo ele sendo perseguido no mandato de tudo que é governo aí. Não é uma coisa de agora. É óbvio que não tinha uma convocação em massa, mas cada passo tinha pessoa que estava sendo convocada. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que agora já passou de 60 anos, não pode ser convocado mais, mas não tinha sossego, cara, era direto sendo convocado pelo INSS. O INSS sabia que a pessoa não melhorava, não sarava no caso, mas mesmo assim tinha que ficar comparecendo. Hoje não, hoje ela já está, digamos assim, aposentada por invalidez mais definitiva, entre aspas, né? E já passou de 60 anos, não pode ser convocado, porque senão seria convocada novamente. Gente, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.